Eu queria te convidar, você, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 101. Salmo de número 101. Nós vamos estar lendo os 3 primeiros versículos. Salmo de número 101. Salmo está facinho, né, irmão? Você abriu a Bíblia no meio, está Salmo. 101, versículo 1 diz a palavra do Senhor. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos aqui a Tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e ela está apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Senhor Deus, vem com Teu poder sobre as nossas vidas, nos traz, Senhor Deus, para mais próximo da Tua presença. Senhor Deus, nós queremos ser perfeitos na fé, maduros na fé, Senhor Deus, mas nós temos pecado contra o Senhor, temos andado de maneira muitas vezes desordenada, mesmo sabendo quando pela Tua misericórdia o Teu Espírito nos indica o caminho certo, nos mostra o caminho da retidão, nós temos saído por caminhos que não Te agradam, Senhor Deus. Tu és o Deus com misericórdia, com perdão, e ao Senhor nós recorremos pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus. Senhor Deus, fortalece essa igreja na Tua palavra, forma uma geração santa aqui, uma geração que vai estar realmente separada do pecado para um Deus vivo e poderoso. Senhor Deus, troca, Senhor Deus, os nossos corações, se ainda há um coração de pedra aqui dentro, por um coração de carne, Senhor Deus, totalmente dominado pelo poder do Espírito Santo, Senhor Deus. Faz um milagre aqui, porque nós necessitamos da Tua presença, da eficiência da Tua palavra, e nós precisamos nos parecer com Cristo Jesus. É a oração que nós colocamos agora no Teu altar, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o desejo de Davi pela santidade. Nós temos notado que bastante pregações têm se dirigido à santidade. A santidade não é uma obra que o homem produz nele, mas é uma obra que Deus produz no homem. A santidade não te leva a Deus, mas quando você está em Deus, Deus te leva a um caminho de santidade. E é interessante que nós temos vivido e convivido com uma geração que não tem amado a santidade, uma geração que não tem buscado a santidade. Nós temos aqui conversado com pessoas que, quando relatam o que acontece no interior das suas casas durante a semana, a gente fica até um pouco boca aberta. Por quê? Porque nada disso se parece com Cristo, nem com os caminhos que o Senhor tem através da sua palavra. Então nós devemos tomar cuidado. Não adianta nós queremos ser a geração que vai impactar outras gerações. Nós não poderemos ser uma geração que vai deixar um legado de santidade se nós não buscarmos no Senhor uma vida santa. Nosso Deus é um Deus puro, um Deus perfeito, um Deus tremendo. E nós precisamos ter inspiração no caráter dele. Nós precisamos buscar esse Deus. Nós precisamos desejar as coisas desse Deus. É interessante que quando nós entramos no templo, como diz o irmão, templo de adoração, né? Um local que foi preparado especialmente para a adoração do nosso Deus, muitas vezes nós entramos com o coração, com a motivação errada, uma motivação totalmente de cumprir. É como se fosse aquele funcionário que ele não gosta do seu trabalho, não gosta do seu patrão, não gosta da sua empresa, não gosta dos seus colegas, então ele vai para bater cartão. Parece que ele está ali só de corpo presente, mas não há nele nenhum desejo de estar ali. E nós temos que educar os nossos corações, disciplinar os nossos corações, para quando entrarmos por essa porta, seja para adoração a Deus. Muitas igrejas têm motivado as pessoas a irem ao templo para alcançar
vitória na sua vida material, vitória na sua vida sentimental, vitória na sua vida física, mental, em todas as áreas, mas não é esse o objetivo que nós temos que ter nos nossos corações. O objetivo que nós temos seria este: adorar ao Senhor por tudo que Ele é, somente isso. Mesmo que nós não tenhamos o nosso problema de enfermidade resolvido, o nosso problema financeiro resolvido, o nosso problema sentimental resolvido, nós temos que dar louvores ao nosso Deus. Então nós temos que mudar as prioridades do nosso coração. Nós não queremos um Deus que nos sirva, mas nós queremos servir ao Deus que nos salvou pela sua infinita misericórdia e graça. Meus irmãos, muitas vezes eu aponto para aquele lado, né, como se ali fosse o Calvário. Eu tenho a mania de apontar com a mão direita, né? Eu aponto como ali o sacrifício de Jesus na cruz. É interessante que Deus enviou o seu filho amado, que jamais pecou, que jamais falhou, para morrer a nossa morte. Isso deveria ser suficiente para nós. Cristo deveria ser suficiente para nós. O sacrifício de Cristo deveria ser o motivo maior e, aliás, não deveria até pensar em outro motivo para adorar a Deus. Nós não merecíamos que um Jesus santo e poderoso morresse a nossa morte, mas Ele morreu. E Ele satisfez a justiça de Deus. E por isso nós não fomos consumidos, e por isso nós temos a garantia de vida eterna. Não porque somos bons, mas porque Cristo é perfeito. E Ele foi à cruz e morreu a nossa morte. Será que necessitaria de apresentar outro motivo para que nós entrássemos nesse tempo e somente adorássemos o nosso Deus? Será que as nossas orações poderiam ter o teor mudado somente para adoração a Deus? Será que orar para nós ainda seria uma dificuldade mediante tamanha obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, tamanho amor de Deus em enviar o seu Filho para morrer a nossa morte? Será que as nossas orações, elas deveriam ser mais constantes, mais intensas e com mais louvor e adoração? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu quero aprender algumas verdades aqui, e eu começo com a primeira frase do versículo 1 de Salmo 101. Cantarei a misericórdia e a justiça. Cantarei a bondade e a justiça. Cantarei a misericórdia e o juízo. Adoração ao Senhor deve ser por tudo que Ele fez e pelo que Ele pode fazer. Meus irmãos, muitas vezes nós olhamos as circunstâncias e, dependendo das circunstâncias, nós adoramos ou não ao nosso Deus. Nós temos dificuldades. Eu, muitas vezes, me ajoelho nessa cadeira, mas o meu momento de oração, ele é roubado pelas preocupações desse mundo. E muitas vezes o nosso coração fica tão perturbado com as coisas que acontecem nesse mundo, que nós deixamos de adorar a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Meus irmãos, o que Deus fez? Ele nos salvou da condenação do pecado. Ele nos tirou das trevas e nos colocou em cima de uma rocha. E Ele nos chamou para ser sal e luz em meio a uma geração perversa. É interessante que nós devemos adorar a Deus tanto pela misericórdia, mas também pelo juízo. Porque houve, em várias demonstrações aqui na Bíblia, o juízo de Deus. E haverá um juízo final do Senhor. E o Senhor é justo em qualquer uma dessas medidas. Muitas vezes nós pegamos perguntando por que Jesus mandou que Saul matasse homens, mulheres, crianças e os animais? Porque Deus faria sobre aquela nação juízo. E se Deus fez juízo sobre uma nação, é perfeito o seu juízo. Não há como questionar o seu juízo. Mas aí as pessoas lá fora, que estão à parte da palavra de Deus, dizem: eu não quero o seu Deus que manda matar homens, mulheres, crianças e animais.
Pois eu quero, meu Deus, porque quando Ele mandou executar homens, mulheres, crianças e animais, Ele executou o perfeito juízo em uma geração pagã, ímpia. E se eles acham que isso foi duro, imagina no dilúvio. Quantas crianças de colo não morreram? Quantos deficientes físicos não morreram? Quantos idosos ali não pereceram? Porque os justos estavam dentro da arca, os justos estavam em Cristo Jesus. Então nós temos que adorar a Deus pela sua bondade e adorar a Deus pelo seu juízo. O Senhor deve receber todo o nosso louvor. Meus irmãos, nós cantamos hoje que um rio que vem do Senhor pode encher as nossas vidas. É nele que nós devemos buscar o preenchimento. É nele que nós devemos buscar a adoração. A adoração da nossa alma deve ser em todo tempo e sempre no Senhor e para o Senhor. Quantos sinceros glórias a Deus você deu hoje no seu trabalho? Quando ninguém esperava, o seu coração se alegrava no Senhor e você disse glória a Deus e o povo assustou do lado. Ou talvez você não tenha esse hábito, mas quantos glórias a Deus você deu no seu coração, enquanto as coisas duras da vida estavam acontecendo, mas o seu coração se alegrava no Senhor, o seu coração se regozijava na sua palavra, e porque você levantou hoje, e pela madrugada você abriu a palavra, estudou a palavra de Deus, meditou na palavra de Deus, cantou louvores ao Senhor, então durante o dia você estava cheio de adoração ao Senhor. Mas tudo estava dando errado no seu trabalho, mas tudo está dando errado talvez nesse momento na sua família, mas mesmo assim, toda adoração da nossa alma deve ser ao nosso Deus. Nós temos motivo todos os dias em adorar a Deus. Um dos maiores momentos que eu vi de adoração ao Senhor foi no velório da irmã Leone, aqui, nesse mesmo lugar. Havia um momento de choro, momento de separação, momento de dor, mas um grande momento de louvor. Porque o Senhor, em qualquer momento, Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Cantarei a misericórdia, cantarei a justiça do Senhor. Essa deveria ser a nossa principal motivação. Deus é o nosso Senhor. A misericórdia e o juízo de Deus devem levar o nosso coração a uma vida santa na sua presença. Meus irmãos, quantas propostas você recebeu durante a semana? Ou quantos apelos você recebeu durante a semana para negar a sua fé em Cristo Jesus, praticando coisas que não são dele? É verdade ou não é? Quantas vezes a sua carne militou contra o Espírito e o Espírito militou contra a sua carne? Para que você procedesse de maneira fora da vontade do Senhor. Quando nós buscamos pela manhã, pela madrugada, a palavra do Senhor, a oração, quando nós nos abastecemos do que é santo e poderoso, que é a sua palavra, o nosso coração, então, tem uma maior facilidade de negar as coisas desse mundo e não de negar a Cristo. Por isso a importância de o nosso coração buscar ao Senhor. A segunda coisa que eu aprendo aqui, olha o que diz aqui: servir ao Senhor com alegria. Meus irmãos, o negócio é bom demais. Ser santo é ter sabedoria. Quando eu busco a santidade, quando eu busco pela palavra do Senhor e o Senhor me derrama algo especial na minha vida, eu me torno um homem sábio. O desejo de Davi era uma vida de excelência na presença do Senhor. Não é que Davi era perfeito, é que havia uma intenção no seu coração, uma intenção de servir com excelência ao Senhor, uma intenção de doar tudo que ele tinha, a sua força física, os seus bens, doar a sua mente, o seu coração,
para produzir frutos dignos de arrependimento. E é interessante que, como que nós vamos nos atentar para o caminho do Senhor? Servir ao Senhor com alegria. Meus irmãos, quantas pessoas entram dentro de um templo, cantam, ministram, oram, fazem ações dentro de um templo, dentro do espaço da chamada igreja, mas não tem alegria no coração, não tem a verdade da adoração no coração. O coração deve ser puro, sábio na presença do Senhor. Nós temos que tirar do nosso coração tudo aquilo que vai de frente, bate de frente com a palavra do Senhor. Nós devemos todos os dias dizer ao Senhor: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho errado e guia-me pelo caminho da retidão. Essa deveria ser a intenção do nosso coração. Orar para que o Senhor nos leve em uma caminhada de acordo com a sua vontade. Quando não há intenção de pureza e santidade, o que nos resta? Produzir obras de iniquidade. Se o nosso coração não almeja, ou seja, não deseja, não suspira pela santidade, o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar pelos caminhos da impiedade. Tem um ditado no mundo, ele é muito fraco, mas ele vai servir como ilustração. Cabeça vazia, oficina do diabo, não é isso que dizem aí? Então, se você abastece da palavra de Deus, se você tem vida de oração, se você tem o tempo de meditação durante todo o dia na palavra do Senhor, o que você vai desejar? Pureza e santidade, que são características de um cristão verdadeiro. Eu quero ser puro. Vamos voltar aqui no Salmo 51. Eu me lembrei de um texto aqui de Davi, no Salmo 51. Nós cantamos isso. Aliás, precisamos cantar, viu, irmão? Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um coração inabalável. É interessante que este salmo é chamado de confissão e arrependimento. Davi pecara contra o Senhor. Davi pecara contra o Senhor. Mas a intenção de Davi era sempre ter um conserto diante do Senhor. É interessante que ele começa o salmo dizendo assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Este era um homem chamado pela própria palavra de um homem segundo o coração de Deus. Não que ele fosse um homem perfeito, mas um homem que, quando pecava, prontamente se arrependia e buscava no Senhor um coração puro e um espírito inabalável. Por que ele queria isso? Porque pureza e santidade são marcas do Deus a quem ele servia. E por que a igreja hoje tem tanta dificuldade de desligar uma televisão numa programação errada? Por que a igreja hoje tem tanta dificuldade de ouvir, de não ouvir e de recusar uma piada? Por que a igreja hoje tem tanta dificuldade de dizer não a uma revista que não produza santidade? Por quê? Porque é uma igreja que não ama o coração puro. Porque é uma igreja que não deseja um coração puro. Meus irmãos, eu queria que você entendesse. Atente-se para o caminho da perfeição. Atente-se para o caminho da maturidade cristã. Nós nunca seremos perfeitos quanto a zero erro. Mas a perfeição quer dizer um crente maduro. Um crente que vai ganhando consistência e que tem uma vida impelida pelo poder do Espírito Santo. Olha o que eu aprendo aqui. E ele diz: quando virás ter comigo? O salmista, ele tinha um anseio na sua vida, uma visitação de Deus. Meus irmãos, nós temos desejado tantas coisas, não é verdade?
Nós temos desejado ter uma boa casa, ter bons filhos. Nós temos desejado dar uma boa educação para os nossos filhos. Nós temos desejado conforto. Nós temos desejado ter um carro, ter esses aparelhos eletrônicos. Nós temos desejado ter saúde. Nós temos desejado ter um plano de saúde. Nós temos desejado ter tantas coisas. Interessante que o anseio profundo do salmista era uma visitação do Espírito Santo na sua vida, de Deus na sua vida. As pessoas têm desejado coisas transitórias. E as pessoas que estão inseridas dentro de uma igreja, as pessoas, além de desejar coisas transitórias, o pior, homens e mulheres que se declaram crentes no Senhor, não abertamente, mas ocultamente têm desejado pecado. Essa é a geração que nós falamos que é a geração que vai impactar. Impactar o quê? Impactar quem? Ela não deseja santidade. Ela não deseja por uma visitação e pelo poder do Espírito Santo nas suas vidas. Mas muitas vezes o que ela deseja é pelo pecado. Tem pessoas que vêm pedir um conselho para mim, elas já dizem assim, olha irmão, elas contam história de pecado e dizem assim, mas a carne é fraca. Então ora mais. A carne é fraca não é uma justificativa para pecar. A carne é fraca é um aviso do mestre para nós, que a carne é fraca, então nós precisamos dobrar, redobrar, triplicar, quadruplicar nosso tempo de oração. Não é para você falar, olha, eu pequei porque está escrito, a carne é fraca. Não, está escrito a carne fraca para você não pecar. E muitas pessoas têm tido desejo pelo pecado e por coisas que conduzem ao pecado. Interessante, homens de Deus, a primeira coisa é que eles reconhecem a sua fraqueza. E eles desejam por Deus, que é a sua fortaleza. Olha o que diz aqui, Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra de quem? Do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Meus irmãos, Deus é o seu esconderijo, o seu baluarte. Deus tem sido isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou ter um bom emprego, eu vou ter casa, eu vou ter comida, eu vou ter um casamento, eu vou ter bons filhos, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Não. Sendo o Senhor o seu pastor, nada te faltará, porque a sua presença encherá o seu coração de gozo e de alegria, e você não sentirá falta de nada. E aquilo que você necessita é fundamental para a sua vida, o Senhor derramará sobre você. Isso que quer dizer a palavra do Senhor. Mas primeiro tem uma condição. O Senhor é realmente o seu pastor? Se o Senhor é o seu pastor, a sua alegria é nele e não nas coisas que ele pode te dar. Ele te satisfaz, nele você se deleita, nele você se alegra, nele você fica saciado. Então é isso que a palavra quer dizer. Meus irmãos, crente frio não é aquele que não pula, que não arrepia, que não ora gritando, que não prega, não é esse. Não é isso que é crente frio. Crente frio é aquele que não deseja a visitação do Senhor. Não para ele sair correndo aqui na igreja, mas para ele se tornar mais santo, para ele notar que ele é fraco, para ele desejar a visitação do Senhor, porque ele é fraco, porque ele precisa ser alimentado pelo Senhor. Meus irmãos, uma visitação do Senhor vai te colocar de joelhos e não em soberba. Aliás, uma visitação do Senhor talvez vai te colocar prostrado, deitado, sem forças nenhuma, assim como Daniel ficou. Não havia forças para que ele pudesse suportar a presença do Senhor na sua vida. A presença do Senhor não é para você fazer show perante a congregação. É para você se prostrar. E é interessante isso.
Eu não sei o que o homem tem no seu coração. Um crente frio, ele não deseja a manifestação do caráter de Deus nele. Ele deseja que Deus produza coisas nele, para que ele possa mostrar para os outros. Por isso, talvez, seja o resultado das nossas orações, onde o homem está em primeiro lugar e não Deus. São chamadas de orações egocêntricas, onde o homem é o centro das orações. Igual aquelas musiquinhas, né? O barco balançou, não sei o que lá em alto mar. Eu. Sempre eu. Deus vem e tira eu. Deus vem e coloca eu. Deus vem, põe. É sempre Deus trabalhando para mim. Essas canções de hoje aí. Queria que você prestasse muita atenção. Finalzinho do versículo 2 diz: porta dentro em minha casa terei coração sincero. Você tem andado em sua casa com um coração sincero? Uma vida de amor a Deus, de zelo, fidelidade, obediência, ela começa onde? Dentro da sua casa. Se dentro da sua casa não tem uma vida dessa, lá fora não vai ter também. Devemos ter um coração maduro, santo, primeiro dentro de casa. Dentro de casa. De outra maneira, não poderemos seguir a Cristo e nem mostrar Cristo em nós. Irmãos, dentro de casa é o seu primeiro campo ministerial. É lá que você mostra quem você é em Cristo Jesus em primeiro lugar. Porque na fila de um banco você pode ser educado com as pessoas. Lá na sua empresa você pode mostrar uma face de quem você é. Mas dentro de casa talvez você tenha liberdade de mostrar quem realmente você é. E agora nós temos que fazer uma pergunta. Como vai a sua família? Como vai a sua família? Portas adentro. Em minha casa terei um coração sincero, íntegro, fiel, reto, sem cera. Você vive uma vida de louvor no templo e pecado em casa? Muitos pastores têm iniciado uma vida de pornografia na internet, no interior dos seus lares, ao apagar das luzes. Hoje eu li uma pesquisa e é um número bastante elevado. Chamados pastores, têm se perdido na podridão da pornografia na internet. No púlpito, uma maravilha. Eloquentes, interpretação, sabem a origem da palavra, dissertam profundamente a respeito do texto. Mas carregam em si as marcas do pecado, que primeiro são iniciados dentro da sua própria casa. Eu queria que você prestasse muita atenção. Você não poderá seguir a Cristo e nem mostrar a Cristo lá fora, se dentro de casa você não amar o coração sincero diante de Deus. Agora ele diz aqui: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Meus irmãos, hoje eu estava parado em um semáforo aqui da cidade e eu vi um casal até que relativamente jovem, com um filho no carrinho e mais um menino da idade do Pietro, deve ter ali entre 4 e 5 anos. Uma família normal. Mas o pai fumando um cigarro
e soltando a fumaça ali, meio para lá, para não pegar no filho. E frequentemente eu vejo pais fumantes acenderem um cigarro e dizer ao filho: olha, isto não é bom para você. Já viram isso ou não? É interessante que eu queria fazer a pergunta, mas e para o senhor é bom? Porque o exemplo que ele está dando é o exemplo, olha, é um ditado do mundo. É um ditado que parece que o autor é desconhecido, para mim é conhecido, é Satanás. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Assinado Capeta. Meu filho, não fume, porque é prejudicial à sua saúde. Mas faça o que eu digo, e não o que eu faço. Eu estou dando esse exemplo por quê? Porque o salmista, ele diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Muitas vezes os pais têm levado para dentro de casa, para o seio das suas famílias, coisas impuras. E querem que os filhos sejam crentes. E eu não estou falando para o pai lá de fora, eu estou falando para o pai de dentro dessa congregação. Tem dado um péssimo exemplo, levando para o interior das suas casas coisas impuras, profanas, coisas que agridem a palavra de Deus, que transgridem a palavra de Deus, coisas que o mundo oferece, mas que jamais deveriam permear um lar cristão. Já vi também as mulheres, as mamães chegarem para as filhas e falarem: filhas, agora vai começar a novela. Isso não é bom para você, é bom para a mamãe. A mamãe já está encapetada mesmo. Meu irmão, não é bom para a mamãe e nem para a filha que teme ao Senhor e que quer uma vida de integridade e compromisso com esse Deus santo e maravilhoso. Nós precisamos levar com seriedade. Ele está dizendo aqui: não terei prazer em coisas más, contrárias à sua palavra, ó Deus. É o que ele está querendo dizer aqui. A integridade do salmista, ela é muito intensa. Embora não fosse um homem perfeito, era um homem que caminhava e já estava maduro, estava avançando em direção a Cristo cada dia mais. Não desejarei as coisas más, nem as tolerarei. Não vou tolerar coisas más. O que você tem tolerado dentro da sua casa? Ai, eu tenho que deixar meus filhos ver esse seriado, eu tenho que deixar esses filhos ver, sabe por quê? Senão não dou conta. Não? Está difícil, hein? Está fraco, papai e mamãe. Você não está conseguindo com eles agora, depois não vai conseguir mesmo. Agora você não está conseguindo mandar na sua casa, depois não vai conseguir mesmo. Mas mande primeiro pelo exemplo, não pela proibição das coisas. Tenha uma vida íntegra. Os lares cristãos estão cheios de iniquidade e o pior, prazer nelas. Meus irmãos, eu tenho mantido o Facebook, primeiro, para transmitir os cultos. Segundo, para postar alguma mensagem das coisas de Deus. Não coloco nada da minha família lá. Por quê? Não preciso mostrar minha família para ninguém. Segundo, o que eu vejo em Facebook de pecado dentro do povo que se chama povo de Deus é coisa grande demais. A tecnologia, eu não vejo que seja uma coisa do diabo. Eu vejo que seja uma coisa que pode ser usada para finalidade
de adorar ao Senhor, mas como tem muitos diabólicos atrás do telefone ou do computador, ela tem sido muitas vezes a porta de disseminação do inferno. O que você tem postado lá? O que tem atraído a sua vida lá? Eu vejo coisas terríveis, meninas se oferecendo, quase que põe uma placa assim, vende-se ou doa-se. Homens que não têm como pagar um picolé para as moças, colocando ali como se fosse um gentleman ali, um cavalheiro fora do comum. O cara não trabalha, não tem desejo de trabalhar, não tem desejo de estudar, não tem desejo de nada. Colocando lição de moral ali, eu olho para aquele artigo e falo, não é possível que isso exista. Meus irmãos, não podemos aceitar ou amar o que Deus odeia. É simples. Por isso ele diz, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Está fácil você buscar aqui. Eu tenho ensinado essa igreja, leia a Bíblia sistematicamente. O que é isso? É parar daquele negocinho, ó. Aí vou ler 2 versículos aqui. Tá, e fecha e vai embora. Não, comece em Gênesis, termine em Apocalipse. Mas eu não estou aguentando, vou gastar 3 anos. Tudo bem, mas invista esses 3 anos na leitura sistemática. Você precisa entender toda a palavra de Deus, você precisa buscar toda a palavra de Deus, que vai trazer o quê? Coisas grandiosas para a sua vida. Mas é interessante, se você não conhece o que Deus ama e o que Deus odeia, você não vai poder fazer a escolha correta. E por isso você precisa ler a palavra do Senhor. Tudo que fascina meus olhos possuirá o meu coração. Bote isso na sua mente. Tudo aquilo que fascina os seus olhos será o dono do seu coração. Se a palavra de Deus é que te fascina, é que te faz alegre, é aqui que estará o seu coração. A palavra de Deus não diz que o dinheiro é a razão de todos os males. O que diz? O amor ao dinheiro. Se você ficar fascinado pelo dinheiro, ele será o dono do seu coração. Meus irmãos, Eva, ela se agradou em ver o fruto, se agradou em pegar no fruto, e se agradou em comer o fruto. Mas começou onde? Nos seus olhos. Davi, quando pecou, começou onde? Nos seus olhos. Era tempo dos reis estarem na guerra, mas Davi não estava na guerra. Pais e filhos, o que vocês têm levado para dentro dos seus lares? A gente bota as culpas só nos pais também, mas os filhos levam para dentro dos seus quartos muitas coisas, não é? Quando seu pai não está vendo, o que você está mexendo lá? O que você tem guardado entre as roupas no seu guarda-roupa? Coisas que adoram ao Senhor, que glorificam a Deus, que exaltam o nome daquele que é digno de honra, louvor e glória. O que você tem levado para dentro do seu lar? Quanto mais você se encher da palavra, mais a escolha certa você fará. Eu concluo dizendo, a santidade não é o caminho para Deus. Deus é o caminho para a santidade. A santidade não começa em você, começa em Deus agindo na sua vida. A santidade não é produzida pelo homem, mas Deus produz no homem. Então você precisa de um processo de santificação, é a palavra que vai fazer esse processo. Você quer ser santo? Ame a palavra de Deus, medite nela. Como Jeremias, achadas as tuas palavras, logo as comi. Coma a palavra de Deus. Coma a palavra de Deus. A santidade do cristão mostra que ele está ligado a Cristo. Meus irmãos, quanto mais você lê a palavra e mais santo você se torna, mais ligado a Cristo você vai ficar. Porque fora dele não há como alcançar a santidade. Somente em Cristo. Somente em Cristo.
Então a prova de que você se tornou mais santo é porque você está mais ligado em Cristo, porque só Ele te santifica. Eu queria que você prestasse atenção. Santidade é vida em Cristo Jesus. Então, quando você está cheio de Cristo, você vai tomar decisões acertadas. E a sua mente não vai vagar lá para o pecado, porque ela está cheia de Cristo. Não vai ter tempo para você ficar ligado naquele pecado que você praticava, porque você se encheu de Cristo. A santidade glorifica a Deus. Quer prova disso? Preste atenção, eu vou ler um versículo para você que está aqui, não precisa abrir. Eu nem vou falar o endereço primeiro, para você não pensar em procurar. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. Isaías 43, 21. O Senhor forma um povo para o adorar, para ser santo na sua presença. O Senhor não forma um povo para ser o que é a igreja chamada evangélica hoje. A igreja chamada evangélica hoje está um fracasso de testemunho. Por quê? Porque não é uma geração santa, mas uma geração religiosa, uma geração perdida dentro de um tempo de adoração ou dentro de uma denominação. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Que Jesus tenha misericórdia de cada um de nós, que Jesus possa transformar os nossos corações. É a oração que eu faço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Eu queria te convidar a ficar de pé, no nome de Jesus. Depois do culto, se você precisar de uma oração especial, a gente está aqui para orar por você, tá bom? Eu não vou embora, eu fico aqui ainda por um tempo. Se você precisar de uma oração especial, nós estamos à disposição para orar pela sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque a Tua palavra, Senhor Deus, nos conduz em um caminho de segurança, em um caminho de maturidade cristã, e nós desejamos as coisas do Senhor. Tira do nosso coração tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa vida espiritual, tudo aquilo que tem deixado a parte, Senhor Deus, da nossa vida espiritual, e nos coloca, Senhor Deus, num tempo especial de adoração ao Teu santo nome. Nós queremos fazer um compromisso de ter mais disciplina na oração, na meditação e leitura da palavra. Nós queremos ter um compromisso de tomar decisões quando o Teu Espírito nos indicar ali o caminho correto, de tomar essas decisões acertadas, Senhor Deus. Nos faz homens e mulheres que vai realmente influenciar essa geração, Senhor Deus, pela vida de comprometimento com a Tua verdade. No nome de Jesus Cristo, que ao sairmos desse tempo de adoração, possamos continuar Te adorando, possamos nas nossas casas adorar o Teu santo nome, viver para a glória do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós e nos dirija para louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Jesus te abençoe. Amém.